Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos encerrando o período do tempo pascal e a beleza da nossa liturgia nos apresenta agora uma sequência de várias festas. Nós iniciamos com a Ascensão, depois vem Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi e Sagrado Coração de Jesus. E nós iniciamos então nesse final de semana com a ascensão de Jesus. Jesus que se encarnou no meio de nós, ele que veio habitar entre nós, agora então retorna para junto do Pai. Porém, retorna, mas não nos deixa órfãos. Isso que é o lado bonito da liturgia. Ao mesmo tempo que ele continua presente no meio de nós, também envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo continue a sua missão e a caminhada da Igreja. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. E Jesus está numa refeição com os seus discípulos. Lucas, que narra o Evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos, faz questão de mostrar esse momento importante na vida de Jesus, que são as refeições. No Evangelho de Lucas são 10 refeições que Jesus participa. As refeições não são um momento apenas onde a gente se alimenta. As refeições na época de Jesus eram sobretudo o momento da convivência, momento de ensinamento, momento de passar instruções. Por isso as refeições eram demoradas, elas se alongavam, porque havia tempo específico, para justamente refletir, ser um momento prazeroso de convivência fraterna. E Jesus então se despede dos seus discípulos numa refeição. E, ao mesmo tempo, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos são importantes. Vocês serão minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e até os confins do mundo. Então, começa a missão dos discípulos, a missão da igreja, começa onde Jesus terminou, onde Jesus deu testemunho, começa o testemunho da igreja que é em Jerusalém. E essa igreja parte de Jerusalém, começa a se expandir, assim como quando nós jogamos uma pedra num açude, começa a formar aquelas ondas que vão se expandindo. Então começa por Jerusalém, vai se ampliando por toda a Judéia, depois já vai para o território da Samaria, e se estende até os confins do mundo. E Atos dos Apóstolos termina justamente em Roma, com Paulo chegando em Roma, que era a capital do Império. E depois, logo em seguida, então, Atos dos Apóstolos nos contam a despedida. Jesus que é conduzido, é levado pelos anjos ao céu. E os discípulos, alguns ficam olhando para o céu, e o anjo diz, não, parem de olhar para os céus, olhem para a terra, coloquem os pés na caminhada, iniciem a missão de vocês, porque agora é o tempo em que a caminhada dos discípulos, a caminhada da igreja, começa então a se concretizar. E então nós temos o Evangelho deste domingo, que é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. É um evangelho curto e nós vamos proclamar. Então, naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, no monte em que ele havia indicado, que Jesus havia indicado. Quando viram Jesus, eles se prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus
todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Então, o evangelho de hoje, ele é curto, mas com uma riqueza incrível de detalhes. Primeiro, então, nos diz que os discípulos foram para a Galileia. Foi aquilo que Jesus anunciou quando apareceu ressuscitado às mulheres. Vão e digam aos meus discípulos que vão para a Galileia, que lá eu os encontrarei. Por que a Galileia? Na verdade, foi na Galileia que Jesus iniciou a sua missão. Foi na Galileia que tudo começou, foi lá que ele chamou os primeiros discípulos, foi na Galileia que Jesus fez os primeiros milagres, foi na Galileia que Jesus fez o anúncio do reino. Portanto, os discípulos devem recomeçar tudo outra vez. Para entender toda a missão de Jesus é preciso voltar ao início, é preciso recomeçar, refazer o caminho. Mas, ao mesmo tempo, voltar para a Galileia, né, dentro da questão geográfica, a Galileia era o confins da Terra Santa. Depois, então, é daí que se parte para o exterior. Acima da Galileia está o Líbano, a Síria, depois se vai para a Ásia, para a Europa, enfim, para todos os confins do mundo. Portanto, a Galileia é também ponto de início, mas também ponto de saída, porta de abertura para todos os povos. Jesus pede que eles se dirigem a um monte. Nós não sabemos qual é esse monte, não é indicado. Talvez é um monte das bem-aventuranças, perto do mar da Galileia. Pode ser que seja o Monte Tabor, onde Jesus fez a sua transfiguração. Enfim, é num monte. E os montes na Bíblia são lugares privilegiados para o encontro com Deus. Então Jesus se aproxima e quando eles viram Jesus, eles se prostram diante dele. Ora, nós só nos prostramos diante da divindade. Portanto, o fato deles se prostrarem diante de Jesus mostra que eles estão reconhecendo já a divindade de Jesus. Embora o texto nos diz que alguns ainda mesmo assim duvidavam. Infelizmente, depois de passar por toda a paixão, de ter o relato das mulheres que viram Jesus ressuscitado, que apareceu, ainda alguns duvidaram. Assim como hoje também, alguns ainda duvidam da ressurreição de Jesus e duvidam da nossa ressurreição. Então Jesus se aproxima diante deles e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Jesus volta com o seu poder, a autoridade que ele tinha junto do Pai, a autoridade que ele manifestou ao anunciar o seu projeto, anunciar o reino de Deus. E Jesus envia também, portanto, ide, essa mensagem tão importante, esse chamado, esse envio, feito aos 11, mas feito também a cada um de nós ao longo de toda a história da Igreja. Ide pelo mundo, fazei discípulos todos os povos, e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui já está presente, então, o batismo em nome da Santíssima Trindade. E não basta ser batizado. Jesus, então, recomenda, ensinando a observar, portanto, ensinar e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que Jesus ordenou. E aí, a última frase, muito importante, Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, aquele que esteve presente fisicamente no meio de nós, continuará presente até o final dos tempos. E é interessante notar que no Evangelho de Mateus, por 3 vezes, essa expressão é repetida. No início do Evangelho, somente Mateus diz: ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, na encarnação, no seu nascimento, Jesus é presença divina no meio de nós.
Assim como Deus esteve presente no Antigo Testamento, na caminhada do povo, na encarnação, Jesus é presença de Deus no meio de nós. No capítulo 18, versículo 20 de Mateus, na metade do Evangelho, mais ou menos, então se diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio de vós. E agora, então, concluindo, diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Portanto, no começo, meio e fim do Evangelho, né, é uma certeza de que Jesus estará presente. Não mais fisicamente. Jesus está encerrando a sua missão física no meio de nós, mas ele estará presente, né, através da Eucaristia, que ele se torna presente na comunidade. Jesus estará presente através da sua palavra, do Evangelho que ele anunciou. Nessa palavra de Deus, ele está presente na comunidade. E ele está presente na sua igreja, né, onde está o seu povo, né, ou onde está cada um de nós, né, Jesus se faz presente, como vai dizer no capítulo 25 de Mateus. Diz que onde estiver uma pessoa nu, doente, pobre, infeliz, aqui era eu que estava ali. Portanto, Jesus continua de forma não mais física, mas de forma presente no meio de nós. E então, com isso, né, esse evangelho de hoje, né, nós celebramos essa festa bonita da Ascensão. Aquele que desceu de junto do Pai, agora também volta para o Pai. Volta para o Pai e abre o caminho, porque essa mesma caminhada é a caminhada que todos nós faremos um dia. Nós também vamos um dia morrer, mas a morte não terá a última palavra, como não teve para Jesus, não terá conosco. E, portanto, nós também voltaremos depois, né, para a casa do Pai, para junto de Deus, né, na nossa ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, então que essa festa bonita da Ascensão, que prepara as demais festas, né, nos traga alegria, nos traga esperança, sobretudo para dizer que a morte, que os poderes, aqueles que acham que podem matar, crucificar as pessoas, não têm a última palavra. A última palavra é do Deus da vida, do Deus da história, do Deus que caminha conosco. E a certeza de que Jesus está presente no meio de nós. E por isso é com alegria que durante a celebração o sacerdote diz para nós: o Senhor esteja conosco. E nós repetimos alegremente, vivamente: Ele está no meio de nós. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.